Boa noite para vocês todos, sejam muito bem-vindos aqui a essa nossa aula, né? É um webinar, mas ao mesmo tempo é uma aula com esse nosso tema de economia dos negócios. O objetivo é fazer com que vocês se sintam, de fato, fazendo um dos nossos cursos e tendo um gostinho, né? Uma amostrazinha do que seria uma aula de economia dos negócios. Minha, no caso, mas os meus colegas estão tão ou mais habilitados do que eu para essa missão. Quero me apresentar muito rapidamente. Robson Gonçalves, eu sou economista, tá? Por isso que eu estou à frente da disciplina de Economia dos Negócios. Minha formação, o meu mestrado é pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Sou bacharel pela Universidade de São Paulo, sempre em economia. Por conta de uma grande paixão que eu desenvolvi nos últimos 10, 12 anos pela economia comportamental, eu vou dar um gostinho de economia comportamental para vocês aqui. Eu me especializei também mais recentemente em psicologia analítica. A economia comportamental faz um bom diálogo com algumas áreas da psicologia. Profissionalmente, eu atuei como economista no Banco Central do Brasil, fui pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Como professor, atuei no IBMEC e no INSPER. Eu leciono os MBAs da Fundação Getúlio Vargas desde o século passado, é verdade, infelizmente é verdade, desde 1997, e eu tenho atuado nesta disciplina de Economia dos Negócios, como eu mencionei também na disciplina de Economia Comportamental. Quando nós estávamos na pandemia, mais ou menos por volta do ano de 2021, eu fui convidado para desenvolver a disciplina de Business Analytics, em função das minhas atividades como consultor. Tem alguém riscando a minha tela, eu peço para que não façam, tá? E aí, depois que eu desenvolvi a disciplina de Business Analytics, disseram, bom, agora você tem que dar aula, né? Então, eu também sou professor dessa disciplina razoavelmente jovem, né? De Business Analytics. Atuo como consultor em várias unidades da Fundação Getúlio Vargas e na FGV eu também coordeno cursos de curta duração de neurobusiness. Neurobusiness são as aplicações da neurociência à gestão empresarial. Tá? Sou coautor de diversos livros e nós temos uma série de e-books para as principais disciplinas de alguns dos nossos MBAs. Então, você vai me encontrar lá como coautor do livro de Economia Empresarial, que é o livro base de Economia dos Negócios. Sou coautor do livro de Economia Comportamental, também utilizado nos nossos MBAs, MBA de Gestão Comercial, MBA de Desenvolvimento Humano de Gestores, eles têm Economia Comportamental exclusivamente. E também de outros cenários econômicos e tendências, etc., mas são e-books que já são mais antigos e que não foram renovados, tá? A ideia aqui não é que eu fique monologando, tá, pessoal? Então, quanto mais vocês me interromperem, interagirem comigo, mais a gente vai simular, de fato, um ambiente de sala de aula. Os que puderem, eu convido a ligarem as câmeras, porque a câmera ligada não é nos nossos cursos obrigatório, mas melhora muito a qualidade da interação. Eu sou aluno também, eu não posso parar de estudar. Eu estou numa área que, se eu parar de estudar, o conhecimento me atropela. E como aluno, quando eu fecho a câmera, eu disperso. Essa história de que, eu estou ouvindo a aula, mas eu estou brincando com o gato. Eu estou ouvindo a aula, mas eu estou respondendo o WhatsApp. Você não assiste a aula, você não aproveita o conteúdo, tá? Então já fica essa dica para vocês também, em termos de padrão esperado em sala de aula, né? A FGV ainda não obriga a gente a manter as câmeras ligadas, os alunos, né? A manter as câmeras ligadas. Acho que vai caminhar para isso, mas a gente sempre recomenda, tá? E pega no pé. O meu curso de economia comportamental, ele tem um grande objetivo. Qual que é o objetivo? É fazer o que eu chamo de economia aplicada. E o que é que eu entendo por economia aplicada? Nós somos bombardeados todos os dias com informação econômica. Você pode assistir qualquer telejornal, você pode entrar em qualquer portal de notícias na internet, nas redes sociais, você sempre vai encontrar conteúdo econômico que está sendo comentado. Mas com o acesso à internet, a inteligência artificial, etc., você ter contato com a economia é muito fácil. Agora, a grande maioria das pessoas não sabe o que aquilo quer dizer. Então, por exemplo, hoje saiu uma notícia, e na minha aula eu lido muito com o noticiário,
de que o Banco Central indicou que deve fazer mais um aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, na próxima reunião do Copom. Mas pera lá, que bicho é esse? O que que é Selic? O que que é Copom? O que que é Banco Central? Por que que esse aumento sinalizado de 1 ponto percentual é importante? Foi sinalizado onde? E por aí vai, né? Se você trabalha no varejo, se você é um pequeno empreendedor, se você, como nós, né, é um profissional da área de serviços, acredite, a elevação muito forte da taxa Selic pelo Banco Central vai bater na sua porta. Então, o que a gente quer é que o nosso aluno de economia dos negócios ele saia no outro nível. Ele tenha uma coisa que é escassa hoje em dia, que é conhecimento. Informação não é escassa mais. Informação você obtém a qualquer momento. Você sai do banho, antes de você se secar, você pega o seu celular, você obtém informação. E passa para frente se você quiser. Mas às vezes, sem nem saber se aquilo é verdadeiro ou não, você pode passar para frente. Agora, o que aquilo significa e como aquilo me ajuda a me posicionar e a tomar decisões. Esse é o propósito da nossa disciplina de economia dos negócios. Então, já que a gente está falando de Banco Central, vamos dar uma olhadinha no site do Banco Central do Brasil. Um site assim muito bom, tá? Muito bom. Eu sempre uso nas minhas aulas. Essa é a homepage do Banco Central. Aí você olha para isso e fala: nossa, parece um painel de controle, não estou entendendo nada. Assim, é para isso que a gente faz MBA, para passar a entender aquilo que a gente até aqui não entendia. Mas olha desse lado de cá, desse lado direito aqui, ó. Aqui você vai encontrar o que o Banco Central chama de panorama econômico. Eu não gosto muito desse nome, não. Sabe qual é o nome que eu dou para isso nas nossas aulas? Regime de metas para a inflação. A coisa é bem simples, tá? O Banco Central, ele tem uma meta, ele tem que manter a inflação ao longo do ano o mais próximo possível de 3%. Professor, que inflação? Já te digo já já. Professor, o que é inflação? Já te digo também. Como é difícil cravar no alvo, o Banco Central do Brasil, e isso é assim em vários outros países também, tem um intervalo de tolerância. Fala, olha, se a inflação se desviar 1,5 ponto para mais ou 1,5 ponto para menos, tudo bem. A gente tolera. Bom, então o Banco Central tem essa missão. Quem deu essa missão para o Banco Central? O chamado Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é o órgão regulador máximo do sistema financeiro brasileiro. Hoje em dia ele tem só 3 integrantes. O ministro da Fazenda, que é o presidente, CMN, o famoso CMN. O ministro da Fazenda, que é o presidente, o próprio presidente do Banco Central e a ministra do Planejamento. Quando o CMN define regras do financiamento habitacional, o órgão executor é a Caixa. Mas é o CMN que define as regras. A Caixa é a executora. Quando ele define regras do crédito agrícola, o executor é o Banco do Brasil. Quando o CMN define regras sobre o mercado de ações, o executor é a Comissão de Valores Mobiliários. E quando o CMN define regras para o sistema bancário financeiro, o executor é o Banco Central. Uma vez por ano, lá por volta de junho, o CMN tem uma reunião especial onde ele vai dizer qual é a meta inflacionária, o alvo de inflação que o Banco Central tem que seguir 2 anos à frente. Então, em junho desse ano, o CMN vai definir a meta de inflação de 2027, para que fique todo mundo sabendo, para que a gente se prepare para isso. Legal. Aí o presidente do Banco Central se levanta, sai lá, tira o boné de membro do Conselho Monetário Nacional e assume uma cadeira na diretoria do Banco Central do Brasil. É só mais uma cadeira. É o famoso Copom. Se a gente entrar aqui no site em política monetária, a gente vai ver metas para a inflação. Tem muito material sobre isso. O que é a inflação? Tem muito material, vai falar sobre quais são os índices, o que foi que aconteceu, tá? O Banco Central, ele tem a meta dele, ele usa o IPCA como parâmetro, né? E tem aqui o Comitê de Política Monetária. O que é o Comitê de Política Monetária? É um órgão que se reúne de vez em quando, mas não é outro órgão, é a própria diretoria do Banco Central do Brasil que se reúne para determinar a taxa de juros.
Vamos ver se tem a carinha deles aqui. Ó. Tem a pauta, o calendário, não tem a carinha. Depois a gente mostra a composição. Tá? Então, Copom é o evento. Tá? A diretoria do Banco Central se reúne a cada 45 dias para definir o que vai fazer com a Selic. Tá? E nessa reunião, ele tem a missão de fixar a taxa de juros para cumprir a meta inflacionária que ele recebeu de um outro órgão, que é o CMN, Conselho Monetário Nacional. Tá? Legal. Para os meus alunos, eu digo mais ou menos assim: se uma criança está com febre e ela não é alérgica, a mãe dá dipirona para ela, gotinhas. Quanto maior a febre, maior a dose que o pediatra diz que a mãe deve dar. E se a febre for baixando e a temperatura for normalizando, a mãe vai reduzindo a dose do remédio. Não é assim? Qualquer mãe conhece esse procedimento, né? Eu não posso dar dipirona no meu filho porque ele é alérgico. Eu dou Advil. Tá bom, tudo bem, não tem problema. Tá? O antitérmico. Então, quando a inflação sai de perto da meta e começa a subir, como agora, eu já vou voltar para o gráfico já já, tá? O Banco Central dá um remédio para a economia, para baixar a febre inflacionária. Esse remédio se chama Selic. Na medida em que essa febre inflacionária for baixando e o IPCA for voltando para perto dos 3%, progressivamente o Banco Central vai reduzindo a Selic também. Eu insisto com os meus alunos de que é assim. E sabe o que acontece com alguns alunos? Eles duvidam que é tão simples assim. Mas é, tá? É um médico, o Banco Central, dando dipirona Selic para o paciente, que é a economia, para que a temperatura corporal, o IPCA, se aproxime da meta. Qual é a meta de temperatura do corpo humano? 36,5 graus Celsius, não é isso? Qual é a meta no Brasil de hoje? Inflação, 3% para o IPCA. Deu mais ou menos para entender essa mecânica? Agora a gente vai aprofundar, tá? Mas deu para entender? Everton Santos, diz para mim, você está tão concentrado que eu estou até ficando intimidado aqui com o seu nível de concentração. Deu para entender mais ou menos isso? Quem fixa a meta, o que é o Copom, e por que o Copom se reúne para fixar a Selic olhando para essa meta e para o IPCA? O seu microfone. Agora sim. Agora eu estou te ouvindo. Deu? Ah, que meu fone está ruim. Não, eu consegui compreender bem, né? Inclusive, eu acompanho, né, o índice do IPCA, né, eu faço alguns investimentos, então, assim, de regra, a gente é obrigado a acompanhar, né? Você é um termômetro até para ver se o investimento está sendo positivo ou não, né? Se na hora de vender, se é hora de comprar mais. Perfeito. Perfeito. Tudo bom, Liz? A Liz está só como Liz. Se ela não colocar o nome dela mais completo, depois vai ter dificuldade de ter presença. Se você for querer presença, é bom você renomear Liz. É o nome de uma grande amiga da minha filha, Liz. A Flávia está fazendo uma pergunta aqui que eu já respondo. Tudo bom, Liz? Oi, tudo bem, professor? Eu vou Deu para tentar entender? Tá bom. Mas deu para entender essa mecânica por enquanto? sim, deu. Eu fiquei com uma dúvida, mas eu acho que você vai ainda Não, explanar senhora. um Na minha pouco. aula, a dúvida é falada na hora. Eu Ai, rogo Jesus. uma, eu rogo uma praga para o aluno. Se você tiver uma dúvida e não me perguntar, aquilo vai cair na prova, você errar. E praga minha pega. Eu vou. Sempre que o IPCA desce, a Selic desce, me falaram que pode acontecer o contrário. É sempre isso? Veja, eu vou mostrar para você o gráfico que eu mostro na sala de aula, tá? Para comprovar isso. Primeiro, a gente tem que entender a lógica, tá? O Banco Central só eleva a Selic se a inflação está fugindo do controle. Tá? Se a inflação está perto da meta, está bem comportada, se o paciente não está com febre, não tem por que dar dipirona. Tá? Mas vamos dar uma olhada no gráfico, porque o gráfico pode ser enganoso às vezes. Tá? Esse é o gráfico de 2007 até 2018, porque a pandemia deu uma bagunçada nisso. Tá? Mas depois eu mostro os dados mais recentes. Então, dá uma olhada. A meta de inflação de 2007 era 4,5%. E a inflação estava abaixo da meta. Poxa,
Se a inflação está baixa, bem comportada, por que que eu vou ficar praticando um juro alto? Eu estou dando de pirona para alguém que já está gelado. Então, olha, o Banco Central está reduzindo a Selic naquele momento, porque a inflação está abaixo do centro da meta. Agora, a inflação começa a subir, o Banco Central para de cortar o juro. Ele fala: opa, luz amarela no painel. Na medida em que o IPCA foi na direção do teto, passa uma linha vertical aqui para você ver. O Banco Central está elevando a Selic, porque a febre está aparecendo. Segura lá em cima até a inflação ceder. Aí vem a sua pergunta. Toda vez que a inflação cede, a taxa de juros cai? Tem que cair. No período Dilma, isso ficou meio bagunçado. O Banco Central fazia meio do jeito que ela mandava. Mas a partir do período Temer para cá, voltou. Inflação em alta, Selic em alta. Inflação convergindo para a meta, Selic caindo. Tá? Então, assim, a resposta é sim, não tem por que ser o contrário. Agora, vamos voltar lá no site do Banco Central para ver o período recente. Mas vamos na homepage do Banco Central. Aquele panorama econômico. Por que que o Banco Central começou a elevar a Selic? Ó, ela estava em 10,5, na reunião do Copom de outubro, 11,50, 11,25, vai subindo. Por quê? Porque a meta inflacionária é 3 até 4,5 e a inflação está em 4,83. Febrão. Tá? Então, a inflação fora, acima da meta, Selic não. Então, a regra é sempre assim. Tá? Quem te falou que pode ser o contrário, eu não sei o que quis dizer. Tá? Tá bom, obrigada, professor. Aí tem uma pergunta da Flávia Queiroz. E a meta de inflação global? Qual é a média em outros países? Bom, se você pegar a União Europeia, é 2%. Se você pegar Estados Unidos, 2,5%. Se você pegar o Chile, né, que é uma economia menos desenvolvida como a nossa, 3%. A nossa meta de 3% está mais ou menos em linha com a média dos países que adotam essa sistemática. Tá? Então, na Argentina, a economia ainda está meio bagunçada, não tem meta de inflação. Na Venezuela, não tem meta de inflação. Né? Mas dos países que adotam o regime de metas, a nossa meta de 3, ela dá para ir na festa dos países que têm regime de metas de inflação e não passar vergonha. Tá? A nossa meta é razoável. Professor, Oi? 3% de quê? Pergunta bem leiga. Três Não, por cento de quê? não tem pergunta leiga. O IPCA, acumulado em 12 meses, ele tem que ter uma alta de 3%. Tá? Ah, bacana. Tá. E o que é o IPCA? Eu prometi que eu ia falar o que é isso, né? O que o IPCA mede? O IPCA, ele é um índice ao consumidor, e índice de preço ao consumidor é amplo. Então, o IBGE tem uma pesquisa que ele faz com famílias que ganham de 0 a 40 salários mínimos. Com o que essas famílias gastam a renda? Elas gastam com escola particular. Tá, então se tiver um aumento da escola particular, vai entrar com o peso que tem no orçamento dessas famílias. Teve um aumento do preço da alimentação fora de casa, entra no IPCA com o peso que tem no gasto dessas famílias. E assim por diante. Tá? Então, o aumento acumulado desses itens do padrão de consumo das famílias até 40 salários mínimos, o aumento acumulado de preço desses bens e serviços, tem que ser da ordem de 3%, tolerância de 1,5% para mais ou para menos. Então, é 3% de quê? De IPCA. E o IPCA mede o quê? A inflação ao consumidor, bem amplo, de famílias que ganham de 0 até 40 salários mínimos. Alcides. Eu tinha um grande amigo chamado Alcides, que eu não vejo há uns 20 anos. Tudo tranquilo, Alcides? Tudo em ordem. Alguma questão? Não, não, tô Não? acompanhando bem. Maravilha. Tranquilo. Ô, professor, Pois não? eu tô com a minha câmera desligada porque eu tô no carro, tá? Não tem Tô indo problema. pra minha casa. Sem problema. Eu não entendi muito bem como a Selic atrapalha, não sei se atrapalha tanto, o tipo varejo e tudo mais, assim. Sabe, o que acontece ali? Você não Ela aumenta entendeu? os preços, Você não ela entendeu porque aumenta os... você não entendeu porque eu não expliquei. Fique tranquilo. Ah, tá. Estamos ainda Eu no não, PCA. eu não cheguei lá ainda. É muita Ah, tá informação. bom.
É muita informação, tem que ir Assim, devagar, tá? Então vamos aproveitar a pergunta da Bárbara, então, tá? Tá bom, eu entendo, tá? O paciente ele toma umas gotinhas e a temperatura dele converge para 36,5. Se ele tiver com um febrão, eu dou mais gotas. Se ele tiver com uma febrícula, eu dou menos gotas. E eu reduzo a dose do remédio na medida em que o sintoma vai desaparecendo. Troca isso por Banco Central, IPCA, Selic, meta inflacionária, você entendeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Tá? O Banco Central ministra o remédio chamado Selic na economia para fazer com que esse sintoma da febre inflacionária se reduza, e vá convergindo para um nível que a gente acha aceitável, que é 3% ao ano. Medido por um índice específico, que é o IPCA. Tá? O nosso termômetro mede a temperatura na escala Celsius. Então tem que ter um padrão, tem que ter um parâmetro. O nosso parâmetro é o IPCA. Mas assim, então, fala. quanto mais alta a Selic, pior da economia. Quanto mais alta a Selic, mais a economia está vivendo inflação. Tá? Esse sintoma está vivendo inflação. Agora, por que está Tá. vivendo inflação? Agora vamos discutir por quê. Tá? Eu estou Ah, focado tá. num sintoma só. Ah, tá bom. Tá bom? Como a dipirona Selic baixa a febre inflacionária? Tem a ver com a pergunta da Bárbara. O Banco Central, ele negocia no mercado títulos públicos. Isso aqui é um boleto, tá? Mas vamos pegar isso aqui como se fosse um título público. O que é um título público? É a nota promissória que o governo emite. Ponto. Tá? Quando o governo tem déficit, quando o governo não consegue fechar suas contas, ele precisa pedir emprestado. Uma pessoa física pede emprestado, ele pode emitir nota promissória. Uma vez eu estava sem dinheiro, porque eu tinha gasto mais do que eu tinha para gastar, pedi emprestado para a Margarete. A Margarete virou para mim e falou, professor, tudo bem, mas vamos botar no papel, porque o negócio é o seguinte, comigo é pão, pão, queijo, queijo. Falei, Margarete, não tem problema, eu estou de boa. Tá? Fui lá, peguei um modelo de nota promissória na internet, preenchi, assinei. Ela pegou a assinatura de duas testemunhas, me deu dinheiro e ficou com o meu título. Então, o título público é a nota promissória que o governo emite. Agora, quem é que administra esse mercado? Quem é que faz essas operações? É o Banco Central. Guarda isso, que você vai ver onde eu vou chegar. Tem a ver com Selic. Tá? A pergunta é, como é que a Selic vai bater no varejo? Estou chegando lá. Mas o Fabiano tem uma pergunta. Boa noite a todos. Boa Aí noite. entra o Tesouro Direto, esses Entra, títulos públicos, Tesouro entra o Direto, quê? o Tesouro Tesouro Direto. Direto. Uma das maneiras de você adquirir títulos públicos é Tesouro Direto. Pessoa física, tá? Através do aplicativo do seu banco, ela vai e compra títulos públicos do Tesouro Direto. Sim. Mas a maneira mais comum que as pessoas compram títulos públicos é através dos fundos de renda fixa e dos fundos de pensão. Quando nós colocamos dinheiro via banco, via o app do banco, em fundos de renda fixa e fundo de pensão, o banco, que é apenas o administrador, o fundo de renda fixa é outro CNPJ, o fundo de renda fixa não é o banco. É uma pessoa jurídica organizada pelo banco para comprar títulos públicos em nome dos cotistas. No Tesouro Direto, não tem essa figura. Tem uma corretora que só faz o registro da operação, mas é você, pessoa física, comprando título, emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. Então o Fabiano está coberto de razão. Tá bom. A Obrigado. Selic, imagina, me interrompam sempre, tá, pessoal? A Selic é a taxa de juros desses papéis. É a taxa que você recebe quando empresta dinheiro para o Tesouro Nacional. Quando o Banco Central eleva a Selic, os bancos mudam a sua disposição. Os bancos começam a pensar: pera lá, tem um algoritmo que faz isso, tá? Não precisa ter uma pessoa. Já está tudo programado, mas pera lá. Eu posso comprar milhões de títulos públicos com um risco praticamente zero, não preciso de rede de agência, não preciso de fiador,
É assim, num estalar de dedos, com cliques de mouse, por que é que eu vou perder tempo dando tanto crédito para o povão? Na medida em que o Banco Central delibera uma alta da Selic, ele diz: o Tesouro pagará mais pelos títulos. Os bancos pegam alguns milhões de reais que iriam emprestar para nós, pessoas físicas e empresas, e aloca esses recursos na compra de títulos públicos. Começa a faltar dinheiro na praça. Crédito fica escasso. Como tem muita gente querendo crédito, eu tenho menos recurso aqui nesse segmento, eu elevo as taxas de juros dos empréstimos. Só que assim, eu sou corintiano. E o corintiano típico, ele não sabe fazer conta, ele não consegue mexer no HP12C, ele acha que HP12C é um celular velho, mano. Como é que o corintiano desiste de comprar a prazo no Magazine Luiza? Magazine Luiza também não tem crédito para dar a todo mundo. As instituições financeiras por trás do Magazine Luiza disseram: olha, eu tenho alguns milhões a menos para financiar as compras dos seus clientes. O Magazine Luiza reduz o número de parcelas. O corintiano é muito sensível ao valor da parcela. Tá? Quando você reduz o número de parcelas, muitas pessoas que iriam comprar no varejo fazem a conta e chegam à conclusão de que não vale a pena. Agora eu estou respondendo a pergunta, tá? Da Bárbara. O varejo começa a perceber queda nas vendas. E ao perceber queda nas vendas, segura a onda do aumento de preços. Fala, se eu repassar custo para preço agora, aí é que eu não vendo mais. No final da história, o IPCA está baixando. Porque o IPCA mede isso. O IPCA mede a majoração de preços que o varejo está fazendo. Só que nessa brincadeira temos um problema. Porque o varejo está vendendo menos, não contratou aquele cara que era mão de obra temporária do Natal. Não renovou todo o seu estoque e encomendou menos para a indústria. O varejo está circulando menos a logística de entrega. A alta da taxa de juros, como todo remédio, tem efeito colateral. Reduz a inflação, mas a economia cresce menos. No limite, pode até entrar numa recessão. A dipirona é assim também, Lisandra, já te dou a palavra. A dipirona é assim também. Baixa a febre, mas dá moleza, dá sono, dá preguiça. Todo remédio tem seu efeito colateral. Não existe solução mágica em economia. O combate à inflação com taxa de juros foi adotado no Brasil em 1999. Vários outros países já adotavam e outros países passaram a adotar também. O nome disso, regime de metas para a inflação. Mas ele não é perfeito. Então, antes da Lisandra falar, a Bárbara disse assim: quanto mais alta a taxa de juros, pior está a economia. Tudo começa assim, vamos botar numa ordem agora, tá? A inflação começou a sair da meta, sair para cima, né? Deslizar para cima, os economistas falam assim. O Banco Central elevou a Selic para combater a inflação. Já entendemos por quê. É pelo crédito. Crédito é a correia de transmissão. Eu enxugo o crédito e faço com que o varejo tenha que ter mais cuidado para majorar preço. Só que daí também tem menos emprego, tem menos renda, né? A economia cresce mais devagar. Tá? Então, assim, do jeito que a Selic está subindo, 1 ponto percentual de cada vez, 2025 vai ser um ano que, para combater a inflação, a gente vai ter menos crescimento. É o efeito colateral do remédio. Longe de ser perfeito, tá? Esse regime. Lisandra, com a palavra. Professor, não sei se eu tive o entendimento correto, mas você falou que quando sobe a Selic, a gente deveria, né, ficar alta a taxa, a gente compra menos, e esse dinheiro que ele pagaria aí os juros do Tesouro, enfim, desses investimentos aí. Se diminui a quantidade de dinheiro entrando, porque a gente reduz aí o consumo. Como que é pago o aumento da Selic nos títulos? De onde vem esse Ah, dinheiro? essa sua pergunta é espetacular. Essa sua pergunta é muito boa.
No nosso curso, essa temática que a gente está analisando agora é a temática da política monetária, tá? Então, fecha mais ou menos desse jeito que eu mencionei. Só que do outro lado, o título público é do Tesouro. Quem tem que pagar os juros sobre esse título aqui é o Tesouro Nacional. Aí, numa outra aula, a gente vai lá e vê a política fiscal. Você já ouviu falar em superávit primário? Já ouviu falar? Então, o superávit primário é uma economia de recursos que o governo faz para pagar juros da dívida pública. Então, quando o Banco Central eleva a taxa Selic para combater a inflação, ele está dizendo para o Tesouro Nacional: corte gastos, se for necessário, aumente impostos, porque você tem uma conta mais salgada de juros para pagar. Caso contrário, vai sair do controle. O que está todo mundo chiando, e eu acho que essa chiadeira tem uma lógica? Que o governo atual, mas assim, o Temer fez isso, o Bolsonaro fez isso e o governo atual está fazendo também, tá? Desde a Dilma que a gente está nessa brincadeira. Primeira gestão do Lula, não. O governo não está fazendo o superávit primário necessário. Ele está fazendo dívida para pagar juros da dívida antiga. A famosa bola de neve. Tá? E isso aí, em algum momento, o governo não consegue mais pagar salário do funcionário, em algum momento ele não consegue mais pagar aposentadorias, porque ele só vai pagar juros. Então, quando o presidente da República, de ontem para hoje, disse: no que depender de mim, não tem mais corte de gasto, as pessoas tremeram, ficaram preocupadas. O dólar podia estar a 5,60, 5,65 hoje, se não fosse essa postura do governo que gera incerteza, né, sobre como é que vai ser a continuidade disso. Essa conta tem que fechar. Professor, Pois não. o superávit que você falou primário, ele seria meio que aquela reserva de emergência que a gente faz? Sei lá, Não eu como é, pessoa física? Ou não é, é não é algo maior? reserva, não é reserva, Bárbara, porque ele se esgota no próprio exercício. Naquele mês, você não entesoura, você não guarda, você não tem um Uhum. colchão. A ideia de superávit primário não é um colchão. Você faz no próprio exercício. Naquele mês você tem mais juros para pagar, naquele mês você tem que fazer mais superávit primário. Superávit primário já está empenhado. No mês seguinte, de novo, você tem uma conta de juros, faz superávit primário, ele está empenhado. Tá? Não, não dá tempo de acumular. Então não é uma Ah, reserva de tá. contingência, né? É regime de caixa. Fecha todo mês, começa de novo. Regime de caixa. É a lógica do seu Manel da padaria. Tá? Meu Tudo Deus, bem? tá. Sim, tá. Não, assim, não tá tudo bem, né? Mas tá tudo bem. É. Tudo bem com a aula, não com a economia. A economia tá lá, Sim. fazer o quê? Tá claro, mas não tá tudo bem, né? Tá claro, mas não tá tudo bem. É isso. O Alcides colocou as coisas todas no lugar. Tá? Legal? Então, assim, estou te dando uma palhinha, mas assim, fazendo um resumo, tá? A gente entende como tem besteira que é falada principalmente no telejornal, né? Qualquer telejornal, tá? Eu não desculpo nenhum veículo. A maioria imensa, quase totalidade, vou dizer quase totalidade para não dizer que eu fui radical, tá? Dos telejornais, ouve o galo cantar, mas não sabe onde. Então, assim, você ouviu falar que a Selic subiu, eles falam isso para você em 30 segundos. Aí em seguida já vai falar, sabe, da não sei quem que foi cancelada na festa do Oscar de não sei por quê, e bababá, aí cai na fofoca tudo de novo. Né? Porque o telejornal vem antes da novela, né? Em todos os canais abertos, o telejornal vem antes da novela. Se você ficar inteligente, mais inteligente, você não vai assistir a novela, né? Você vai ler um livro. Então, assim, tem que baixar o QI da gente para a gente assistir aquela porcaria da novela. Né? O Cid está rindo pra caramba. Então, assim, onde buscar mais informação? Nós somos a Fundação Getúlio Vargas. Sabe qual é o diferencial de um MBA na Fundação Getúlio Vargas? A Fundação Dom Cabral tem um excelente MBA. A FIP da USP tem um excelente MBA. A FAAP e outras mais. Só que nós produzimos conhecimento em primeira mão. Essas outras instituições não produzem o volume de conhecimento que a FGV produz. Então, você ouviu falar que a Selic está subindo, que isso, que aquilo? Vem aqui, ó, portal IBRE FGV. Quem que é o IBRE? Instituto Brasileiro de Economia. É uma caixinha dentro da Fundação Getúlio Vargas. Eu já nunca ouvi falar do IBRE. Você já ouviu falar do IGPM?
O IBRE é o pai do IGPM. É o órgão dentro da FGV responsável por gerar, por exemplo, o IGPM. Tá? Mas também o INCC, ó, que reajusta a prestação quando o seu apartamento está sendo construído. Tem um monitor do PIB, que antecipa o que o IBGE provavelmente vai dizer. Tem os índices de confiança do empresário e do consumidor. Com essa inflação do jeito que está, com o preço do café do jeito que está, você acha que o consumidor está animado? Olha lá, tem queda de 5,1 pontos na confiança do consumidor, queda de 1,8 na confiança do empresário, porque ele está vendo uma inflação pressionada e ele já está cantando a bola da alta da Selic. Então, você pode pensar em fazer mais ou menos o seguinte, ó. Quando você entrar aqui no portal IBRE FGV, você pode entrar aqui, ó, Economia Aplicada. Tá? Portal IBRE FGV, Economia Aplicada. Boletim macro. Nada disso é pago, tá? Tudo de graça, tá? O boletim macro é uma publicação mensal. Tá vendo? Ó? 22 de janeiro de 2025. Esse boletim macro traz tudo mastigadinho. Tá? Traz tudo mastigadinho. Então, você ouviu no noticiário alguma coisa sobre economia, corre aqui e vê o que a própria FGV está falando a respeito. Aí tem um editorial. Isso aqui deveria ser hábito da gente todo mês. Ler pelo menos isso que eu vou te mostrar. Não é muita coisa. Editorial. Normalmente é a Silvia Matos e o Castelar que escrevem. Tá? Não tem uma equação, não tem um gráfico, nem tabela tem. É texto corrido. É como se fosse um texto jornalístico de bom nível, tá? 2 páginas. Visão geral. Aí começa um resumo das sessões que tem. Tem atividade econômica a partir da página 7. Tem expectativas de empresários e consumidores a partir da 9, mercado de trabalho na 11. Então, assim, você devia ler as 2 páginas do editorial e esse resuminho aqui das sessões. Uma vez por mês. Professor, não tenho tempo. Pega uma parte do tempo que você gasta no Instagram e joga para cá. É uma parte minúscula do que você gasta em redes sociais e joga para cá. Tá? Aí você vai ver aquilo que te interessa. Eu tenho uma empresa de comércio exterior, então eu vou ler a seção de comércio externo. Eu estou preocupado com negociação do dissídio que está chegando, com os colaboradores da minha empresa. Então eu vou ler sobre o mercado de trabalho. Professor, não é muito complicado ler isso aqui? O boletim macro do IBRE-FGV, ele é uma leitura técnica para leigos. São economistas escrevendo para leigos. O nosso curso de Economia dos Negócios habilita você a ler aquilo de fio a pavio. Coloca você em outro patamar de conhecimento. Porque o acesso à informação, estou repetindo o que eu falei na abertura, o acesso à informação está banalizado. Isso aqui é um PDF que qualquer um que dá uma bugada chega lá. Aleatoriamente ele vai chegar. Só que ele vai ler e ele não vai entender. Porque você, há 40 minutos atrás, não sabia direito quem era Conselho Monetário Nacional, você não sabia direito quem era o Copom, você não sabia direito o que era o IPCA, o regime de metas, e agora você sabe. Tá? Então, assim, a Patrícia está fazendo uma pergunta aqui, já comento, tá? Agora, você sabe. Então, quando você se deparar com isso, falar, opa, agora eu entendi. O Copom se reúne a cada 45 dias, é a própria diretoria do Banco Central, e quando ele eleva a Selic é para combater a inflação, e quando ele eleva a Selic tem escassez de crédito, a inflação cede, mas pode ter recessão. Pronto, entendi. Tá? É isso que falta, é isso que o MBA propicia, conhecimento. Informação não falta, conhecimento falta. Deixa eu dar uma olhada aqui que o pessoal está falando aqui. O Fabiano falou, Selic alta só é bom para o investidor, como quem busca aplicar em tesouro direto. Não, se a Selic alta ela reduz a inflação, é bom para a sociedade. Né? É que é um remédio amargo. Né? Um remédio amargo. Eu não concordo que ela seja só bom para o investidor. Ela é bom para o investidor, com certeza. Né? A Patrícia Costa diz assim, professor, boa noite. Desculpe, o senhor já falou, mas tem um dia certo para esse relatório do IBRE ser publicado? Patrícia, em geral na última semana do mês.
entre o dia 20 e o dia 30, na semana que está mais ou menos nessa meiuca aí, é que é publicado o boletim macro, tá? Que é uma síntese dos vários produtos que tem lá no portal. Tá? Então, se você clicar em IGPM, ele vai apresentar o IGPM todo por dentro. Se você clicar em expectativas, índice de confiança do consumidor, do empresário, você vai ver ali por dentro. O que você tem no boletim é uma síntese e uma amarração desses vários produtos da Fundação Getúlio Vargas. Vou dar a palavra para a Flávia, mas eu insisto, tá? Existem na praça MBAs tão bons quanto os nossos. Só que nós nos aproveitamos de que nós somos geradores de conhecimento. Então, me perdoem os concorrentes, mas eles têm que comentar sobre o IGPM. O IGPM é nosso. Eles têm que comentar sobre o índice de confiança de empresários e consumidores. Eles vão ter que beijar a mão da FGV, porque o produto é nosso. Tá? Lógico, existem outras fontes. O próprio Banco Central gera indicadores, o Tesouro Nacional gera indicadores, o IBGE gera indicadores. E nós geramos indicadores. No assunto inflação, a FGV é referência. Tá? Flávia Queiroz com a palavra. Professor, é claro que é uma regra, né? Só estou querendo comentar. O IPCA é de 0 salários mínimos a 40. É um baita range, né? Sim. Se eu pego uma pessoa física do 40 e uma do 3 ou 4 salários, como é que é essa distribuição? Porque o cara de 40, como o meu amigo Fabiano falou, vai investir, porque ele tem dinheiro, e o outro de 3 salários vai ser só penalizado, né? Enfim. Sim. Vamos entender isso. A gente tem hoje no Brasil 3, talvez 4 índices de inflação mais importantes. Tá? O IGP, na verdade, ele é uma família. Tá? Os dois IGP, tudo é FGV. Índice Geral de Preços é Fundação Getúlio Vargas. O IGP tradicional é o IGP-DI, ele existe desde 1944. A FGV nasceu em setembro de 44 para fazer duas coisas: ser uma escola de administração pública e gerar indicadores econômicos que o Brasil não tinha. O GPDI existe desde 1944. Tá? Só que ele tem um problema. No mundo inteiro, você mede a inflação fazendo uma pesquisa no dia 30 de um mês e comparando com o dia 30 do outro. Aí você diz quantos preços subiram nesse intervalo. Acontece que a divulgação do GPDI acontece até o dia 10, porque dá muito trabalho processar esses dados. Então, na década de 80, a Febraban contratou a FGV para gerar um IGP-M, IGP do mercado. O que eles pediram é porque o IGP-M fosse publicado dia 29, porque daí é na data de fechamento dos balanços. O que a FGV fez? Uma coisa fora do padrão internacional. Ela coleta dados do dia 21 ao dia 21, mesma metodologia. Coletando de 21 a 21, no dia 29 está divulgado. Dentro do IGP, Flávia, com 30% de peso, tem o índice de preço ao consumidor da FGV. Esse IPC da FGV, ele segue o padrão internacional. Ele é baseado no padrão de consumo de famílias até 33 salários mínimos. Por que 33? Esse é o padrão da ONU. A ONU recomenda isso. A ONU diz assim: pega a régua e pega a mediana. 50% das famílias brasileiras estão nessa faixa, até 33 salários mínimos. E as outras 33 estão acima. Tá? Tá bom. O IBGE entrou nessa história tarde, lá nos anos 70. O IGPDI já existia desde 44. E ele nos ofereceu alternativas. Ele nos ofereceu um índice de preço ao consumidor da baixa renda. É o INPC. E o INPC é baseado no padrão de consumo das famílias até 5 salários mínimos só. E nos deu o índice mais amplo, que é o IPCA, que daí varre e pega todo mundo. Baixa renda, média baixa, média alta, falta só um tiquinho lá em cima que escapa. Então, no Brasil, Flávia, a gente tem um menu de índices de inflação. Para o consumidor, os 3 importantes são o IPC da Fundação Getúlio Vargas, que é padrão internacional, o INPC, que inclusive normalmente reajusta salário mínimo, o INPC normalmente é a referência para reajuste dos benefícios da Previdência, porque é esse povo.
No INPC, sabe o que tem mais peso? Feira livre, supermercado, tá? Bujão de gás, aluguel residencial, porque essa é a realidade das famílias de baixa renda. Então, existe um índice de preço ao consumidor para baixa renda. Tá? E existe o mais amplo de todos, que é o IPCA. Tá? Para não dar muita briga, o Banco Central adota o IPCA, tá, como referência para o regime de metas de inflação. Ah, mas a gente não precisa. Ah, não, mas eu não gosto de IPCA. IPCA tem um monte de São Paulino lá em cima, o pessoal do topo da pirâmide, não sei o quê. Eu quero a massa corintiana. E NPC, tá aí para você. Não sei se eu respondi, Flávio. Tá bom, obrigado. O Reinaldo, antes de eu passar a palavra para a Larissa, o Reinaldo falou assim: nesse cenário, o Tesouro Direto tá bom para investir? Se você pegar um Tesouro Direto atrelado à Selic, você vai pegar essa escalada da Selic, Reinaldo. Ah, com certeza. Larissa, Oi, professor, boa noite, tudo bem? tudo bom? Aproveitando a pergunta da Flávia, eu queria, na verdade, agora uma opinião um pouco mais sua, um olhar um pouco mais técnico. Uhum. A gente sabe que a população brasileira, em 90%, tem um salário baixo, recebe uma média de 3 mil a 5 mil reais. Quando a gente pega o índice IPCA para a gente poder definir a taxa Selic, a gente também prejudica essas pessoas, que é a maioria. Só que o maior volume do IPCA é quem recebe até 40 salários mínimos. Então, essas pessoas que recebem um salário maior de 15 mil, rendas de 20 mil, elas têm um poder aquisitivo maior, gastam muito. Então, elas descontrolam a inflação mais do que a maioria, os 90% que recebe 50, que recebe 5 salário mínimo. Você acha que isso interfere muito? Não, porque o IPCA, ele pondera. Então, assim, 50% das famílias brasileiras, esse é o número oficial do IBGE, 50% das famílias brasileiras ganham até 5 salários mínimos. Então, o IPCA, perdão, a pirâmide de renda no Brasil, como você falou em outras palavras, ela parece um decanter, assim, né? Tem pouca gente lá em cima, e aí a base é muito larga. O IPCA não despreza as famílias da base da pirâmide. E ele pondera, né? Ele pondera. Onde tem mais famílias, tem mais peso. Tá? Então, o IPCA não é o índice da classe média. O IPCA é o índice que inclui desde a baixa renda até os níveis de renda mais altos. Tá? Então, eu acho que a gente não está balizando a ação do Banco Central pela inflação dos ricos. Não é assim. Tá? Então, eu acho que o IPCA é adequado nesse sentido. Mas eu tenho uma pergunta para você, Larissa. E a Elisandra colocou no chat também, eu vou responder a ela. Dá uma olhada para esse gráfico, Larissa. Uhum. Em vermelho é o IGPM, em azul é o IPCA. Só de olhar, o que você acha que tem de diferente no comportamento desses dois índices? O IGPM é atacado, né? O IGPM tem 60% de atacado, Uhum. mas tem o IPC lá dentro também, com peso de 30%. Mas eu não queria ir por aí. Eu queria que fosse uma coisa gestáltica, tá? Eu queria que você batesse o olho nesse gráfico, nessas duas linhas, e me dissesse qual é a diferença de comportamento que você vê aqui. Imagine que isso aí é o eletrocardiograma de duas pessoas, o Alcides e eu. O Alcides, um cara tranquilo, calmo, gente boa, é o azul. Eu sou o vermelho. Tá? O que você me diria sobre isso? Eu diria que o seu tá um pouquinho descontrolado. É A isso, oscilação é muito maior. exatamente. O IGPM, porque ele tem 60% de IPA, índice de preço no atacado, quando o dólar sobe, ele sobe. Quando as commodities sobem, ele sobe. Quando o dólar desce, ele desce. E às vezes dá Uhum. negativo. Então, o Banco Central escolheu o IPCA porque ele é o mais tranquilo dos índices. Porque é para cumprir uma meta. Então, tem que ser um índice que não sobe muito, mas também não cai muito. Mas o IPCA não é sistematicamente mais baixo que os outros. É só bater o olho aqui. O IPCA não é sistematicamente mais baixo que os outros índices. Ele é apenas como o Alcides, um cara tranquilo. Tá? Mais difícil, mas é factível atingir o Alcides? Não, eu nem quero.
Eu nem quero, eu sou Né? exaltado. Não, eu sou exaltado, Pois é, né? Então, assim, ele eu sou eu, tá? Cada um tem os seus méritos. Então, assim, o IPCA não é o índice das famílias de alta renda, ele inclui as famílias de baixa renda, pondera pelo número de famílias que tem lá embaixo, e ele não é sistematicamente o mais baixo. Então, tecnicamente, que foi o que a Larissa pediu para eu responder, a escolha do IPCA é adequada, tá? Para o regime de metas de inflação. Tá? Não é uma coisa elitista, não, de jeito nenhum. Não sei se eu respondi, Larissa. Respondeu, professor. Muito obrigada. Aí vem a pergunta da Lisandra. O IPCA está baseado nos produtos da cesta básica ou em outros itens, como o senhor falou, exemplo, plano de saúde, etc. Não, IPCA não é só cesta básica. Os índices de preço ao consumidor são baseados no padrão de consumo das famílias. Então, o IBGE tem uma pesquisa onde cada gasto que a família faz é reportado. O IPCA, por exemplo, tem mais serviços. Como ele pega as famílias de renda mais alta, com todas as observações que eu fiz na resposta para a Larissa, ele pega mais. Plano de saúde, a baixa renda não tem. Raramente tem. Né? Se tem, é da empresa, não paga. Né? É, o psicanalista é coisa da classe média. Tá? O corintiano, quando está nervoso, ele joga uma pelada, toma uma cachaça, faz alguma coisa. Né? O curso de inglês é coisa mais da classe média. Deveria ser para todos, mas infelizmente não é. Né? Então, assim, turismo. O corintiano, como eu, quando faz turismo, pega uma Kombi e vai com a família para Mongaguá, não é assim? Tá? A Pet Margarete, shop. quando. Pet shop. A Margarete, quando faz turismo, ela faz cruzeiros pela costa amalfitana. É outro nível. Né? Então o IPCA tem mais serviços, por isso que ele é mais calminho. O serviço não fica subindo e descendo toda hora. Então não é só cesta básica, não. É todo o rol, tem mais de 800 itens, o IPCA, tá? De bens e serviços típicos das respectivas faixas de renda, cada qual com a sua faixa de referência. Ok? Obrigada. Alessandra, você deu uma mãozinha assim, mas eu não sei se você estava aplaudindo ou querendo perguntar. Não, não, eu queria perguntar mesmo. Antes do final do ano, a gente tinha aí uma expectativa dessa elevação da Selic, e aí veio um pequeno aumento que todo mundo ficou muito bravo, achando que o governo ia interferir mais e já ia subir o necessário aí, talvez para segurar um pouquinho o consumo do final do ano. E aí eu gostaria de perguntar para você, historicamente, isso é fato mesmo, porque sabe-se que com o 13º salário, férias, etc., a tendência é um consumo mais alto. E aí também aumento de preços e elevação da inflação. Eu queria entender um pouquinho esse mecanismo. A palavra mágica é mecanismo, tá? Entre o Banco Central elevar a Selic, os bancos ficarem com mais apetite de comprar títulos públicos. Para isso, retirarem recursos que estavam alocados no crédito para comprarem esses títulos. O crediário ficar mais escasso e mais caro, as taxas de juros ao consumidor ficarem mais altas e o volume de vendas no varejo cair, este efeito tem uma defasagem no Brasil que o Banco Central mediu de 5 meses. Então, o aumento de taxa de juros no mês, quando começa, ele tende a não ter efeito algum sobre o consumo no mês, especialmente se for final de ano. Tá? Isso aí, eu dou aula de economia comportamental também, né? Vamos falar um pouquinho disso. Isso aí é assim, sabe quando você vai comprar alguma coisa e está mais caro, você fala, não, mas eu não vou voltar para casa de mão vazia, agora eu vou comprar nem que eu morra. Tá? Então, assim, é mais ou menos isso. Imagina, as pessoas estão indo no embalo do final de ano, do Natal. Aí chega lá, mas o crédito está mais caro. A pessoa fala, dane-se. Vou encher a cara e quero morrer bêbado e endividado. Pronto, é um impulso. Tá? Não haveria um efeito tão rápido, muito menos no contexto de festas natalinas. Agora, o Natal desse ano, eu sou capaz de marcar uma live com vocês só para a gente tirar a dúvida daqui 12 meses. O Natal desse ano, o varejo vai dizer: o ticket médio baixou, sabe? O volume de vendas não foi o esperado. A indústria vai dizer: olha, o comércio não fez todo o estoque que a gente estava pensando, e assim por diante. Porque dará tempo
dessa alta forte da Selic fazer o seu efeito e esse mecanismo rodar. Né? Essa correia de transmissão que sai do título público para as vendas do varejo a fazer a sua entrega, fazer o seu efeito. Ter o seu efeito. Tá? Tranquilo? Podemos começar a fechar, então? Eu Bom, queria fazer uma pergunta, um comentário. por A favor. gente fala, a gente está falando do Brasil que tem esse padrão historicamente, de inflação descontrolada, e aí precisa dessa intervenção das LIC. E tem, por exemplo, o Japão, que é o oposto, né? E acho que eles entram em caso de deflação. Como é que o governo atua nesse cenário de que precisa estimular a população a gastar? Tem algum mecanismo? É, o regime de metas para a inflação, ele funciona como tudo na economia, tá? Os meus amigos economistas não gostam quando eu falo isso que eu vou falar, mas se alguém me criticar, eu digo que a culpa é da Mônica. Porque a aula é minha, eu não vou assumir culpa de nada aqui. A aula é minha, eu faço o que eu quiser. Se tem algum culpado, é o aluno, não sou eu. Vá se acostumando. Se for meu aluno, é assim, é na base do terror, tá? A economia funciona em cima de uma base cultural, sabe? E ela funciona bem para uma cultura padrão ocidental, né? Padrão Europa, Estados Unidos, né? Quando você vai para o Japão é o único país do mundo que levou 2 bombas nucleares. Então o japonês acha que guardar dinheiro é patriótico. Então o governo do Japão já cortou impostos, os japoneses guardam o aumento de imposto. O governo do Japão já cortou a taxa de juro, deixou a taxa de juro negativa. Falou: ó, se você botar 100 no banco, daqui a um ano você tira 95. O japonês continuou colocando dinheiro com taxa de juros negativa. Aumentou o número de feriados. O japonês ficava em casa contando o dinheiro que tinha guardado na semana anterior. Então, essa base cultural japonesa muito peculiar não encaixa com essa economia que foi desenvolvida na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Não encaixa. Eu sou nascido em Mogi das Cruzes, uma das maiores colônias japonesas que tem no Brasil, Mogi das Cruzes. Aí eu ouvi histórias do povo, né? Aí um amigo meu foi para o Japão, visitou lá um primo de terceiro grau dele. Eles vinham andando pela rua e encontraram uma moeda de 1 ien no chão. O ien é 100 para 1 com o dólar. Então, 1 ien é 1 centavo de dólar, 5 centavos de real. O primo japonês abaixou para pegar a moeda. O primo brasileiro segurou ele. Falou: que é isso? Que vergonha. Você vai pegar uma moedinha dessa? Vão achar que você está precisando de dinheiro. O primo japonês virou para o primo brasileiro e falou assim: quem não guarda um, nunca tem dois. Porque ele ouviu isso desde a avó dele, que viu a guerra falar isso. Então, isso marca muito. A cultura brasileira, por exemplo, ela é menos reativa à taxa de juros. A gente não é muito reativo. A taxa de juros que temos no crédito do cartão de crédito e do cheque especial, em nenhum país do mundo ela funcionaria, porque ninguém vai se endividar a 300% de juro ao ano. Mas a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Não é? A nossa cultura não é uma cultura que valoriza a educação financeira. Então, para você combater a inflação no Brasil, a lógica funciona, mas você precisa de uma dose grande de Selic para mover o comportamento do consumidor. Né? Então, assim, a economia não acontece do nada, ela acontece sobre uma base cultural, histórica e assim por diante. Né? Os americanos destacam o imposto na nota fiscal. É o preço plus taxes. Se a gente começar a destacar o imposto na nota fiscal no Brasil, pode ter uma revolta popular. Você não vai querer pagar certos produtos de tanto imposto que tem. Né? Mas a nossa cultura meio que... Lisandra, para de fazer caretinha. Lisandra, para. Ela fica fazendo caretinha na minha aula. Que coisa impressionante essa menina. Então, assim, é a nossa base cultural. Né? Não existe economia sem essa base cultural. Bárbara tem a palavra e eu vou encerrar na sequência. Diga, Bárbara. Rapidinho. A colega anterior tinha comentado, né, do barulhinho que o mercado fez quando teve primeiro aumento da taxa de Selic. Mas por que eles reclamaram tanto se não ia afetar naquele momento, só vai afetar agora este ano, no final deste ano, sabe? Sendo que vai ter mais aumento.
é, existe o influencer de economia. O influencer de economia, ele é influencer. Então, ele tem técnicas para fazer a gente falar deles. Então, assim, se o Banco Central não eleva a taxa de juros, o influencer faz um vídeo descendo o pau. Se ele eleva a taxa de juros, está errado. Se ele eleva em 1 ponto, está errado. Se ele eleva em 2 pontos, está errado. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vive uma cultura de internet hoje em dia em que as pessoas querem ser faladas, as pessoas querem que haja reacts, as pessoas querem ser comentadas e venderão a alma para o demônio para serem comentadas. Então, assim, quando você espreme o conteúdo técnico dessas críticas, não sai nada. Por exemplo, ia trocar a presidência do Banco Central do Brasil. Fizeram um salseiro de dizer, não, mas quem vai assumir a presidência do Banco Central é um diretor indicado pelo Lula. O governo vai ter influência sobre o Banco Central. Os alunos perguntavam na aula. Eu falava, eu conheço 2 daqueles diretores que vieram da FGV. 2. Eles têm uma reputação a manter. Eles não vão queimar a sua carreira para fazer uma política que agrade o presidente da República. Não vão. Aí o que acontece? Troca a presidência do Banco Central, o Banco Central continua elevando a taxa de juros. Nunca critiquei. Eu falei que ia ter influência política? Nunca. Fui mal interpretado. Aí escolhe uma outra coisa. Aí vem criticar o timing, a dimensão, o isso, o aquilo. E estamos nós aqui falando deles. O Odessi está rindo pra caramba. Sabe? E estamos nós aqui falando deles. Então, a gente tem que entender, já que a economia tem uma base cultural, em que cultura nós vivemos? Nós vivemos uma cultura do react, uma cultura do porquê, o que ele quis dizer e não sei o quê, sabe? Da polêmica. Né? E eu, em sala de aula, como eu estou fazendo agora para a Bárbara, eu luto contra essa desinformação, sabe? Luto contra essa desinformação. Então, antes estava errado, agora está errado. Vai ter influência política, não vai ter influência política. Assim, é terrível, Bárbara, é terrível, tá? Nunca Mas vai é estar meu papel. certo. Nunca vai estar certo. E vamos nós aqui falar do cara, sabe? Ah, Então, sim. assim, mas é meu papel, tá? Sem crítica a você nenhuma. Eu fiquei irritado? Ah, Fiquei não, irritado. a gente já se sente com aquela cara de palhaço automático, sabe? Né? Inacreditável. Eu falo para os alunos, isso me irrita? Isso me irrita. Foi a Bárbara? Foi a Bárbara. Mas é o meu papel. Eu tenho que esclarecer. Se tiver irritado, vai com irritação e tudo, não tem problema não. Mas o papel do professor é esclarecer. Mônica, você abriu o microfone ou já estava aberto? Você ia falar alguma coisa? Não, é porque a economia e a política, elas caminham juntas, e a gente vive em tempos de muita polarização política também, né? É. Então acaba interferindo. Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, nenhuma, nenhuma. E a qualidade da informação é ruim, porque as pessoas passam para frente sem critério. Eu tenho um amigo meu que está por aqui, a Meg conhece a pessoa, não vou nem falar quem é. Então, um amigo meu que está por aqui para eu cancelar ele no WhatsApp, porque ele está em casa, ele fica repassando notícia econômica que ele acha que presta. Eu já falei para ele, eu falei, isso aqui é fake, meu amigo. Não faça um negócio desse. Não, mas eu repasso aquilo que eu acho que é crível. Eu falei, você acha que é crível a partir da sua posição política, que eu não vou dizer qual é. Uhum, Aquilo que é da sua posição política, você valida e repassa para mim sem ver a fonte, sem ver o picareta que está falando. Mas a gente em sala né? de aula, hoje em dia, tem essa missão, de fazer essa luta contra essa desinformação, etc. Pelo menos eu procuro fazer isso. Tá? A Bárbara está rindo, mas é assim mesmo. Depois eu não durmo direito, tenho que tomar Rivotril, é por causa das aulas. É assim que acontece. Assim que acontece. Por isso que eu estou com a terapia em dia, porque senão tá pirado. E sorte que o Pessoal, Corinthians deu uma melhorada, né, professor? Porque senão. opa, o Ó, Corinthians, Ó a corintiana aí. Coringão deu, agora vai Corinthians, com certeza. Pessoal, uma hora é pouco, sabe? Assim, Sim. as minhas aulas têm muito mais que isso. Eu selecionei um tema para falar para vocês. Espero ter feito uma boa entrega. E a Meg sabe disso. Quantas vezes ela me chamar, eu virei, porque eu acho que a nossa missão é essa mesmo, tá? E espero Eu ver vou passar vocês nas antes de nossas você aulas. terminar, eu vou passar aí algumas informações, Por tá? favor, a Desculpa. palavra é sua. Não, a Tá. palavra é sua. Então, ó, se você quiser continuar,
Vai ser ótimo. Tenho Não, certeza que todos ficaram aqui do começo até o final. Aí, isso é muito querer bom, eu né? quero. Querer eu quero. Combinado não é caro nem barato. Bom, gente, tenho certeza que todos vocês amaram aí a aula do professor Robson. Eu, eu, eu não posso nem falar nada, né? Porque eu adoro o Robson e estou sempre procurando agendá-lo, né? Aí nessas palestras aí nossas. Bom, hoje essa webinar, assim como terão outras, para oferecer para vocês, como o professor informou, a possibilidade, né, de ter um conhecimento de uma aula, né, do MBA. E esses temas, né, são cursos de curta duração que vocês poderão, né, fazer, aqueles que ainda não fizeram um MBA. Esses cursos a FGV disponibiliza, que são cursos de 24 horas aulas, né, com certificação, né, a FGV emite um certificado desse curso, né, de curta duração. E o interessante é que depois um aluno, se quiser fazer um MBA, ele poderá isentar essa disciplina no MBA escolhido. Então, é bem interessante isso, né? O aluno, às vezes, não quer fazer de imediato o MBA, faz o curso de curta duração e depois escolhe aí um MBA e tendo a possibilidade de isentar, tá? Nós temos aí no primeiro semestre aí de 2025 vários cursos de curta duração da Fundação Getúlio Vargas, tem alguns que já estão no nosso site, mas eu vou disponibilizar aí para todos aqueles que tiverem interesse, o link, né, de acesso para fazer a inscrição dos cursos de curta duração da Fundação Getúlio Vargas, disponíveis aí para vocês, tá bom? E é isso. E amanhã tem o professor Fred Regis, que vai estar aí conosco, né? Falar um pouquinho sobre capital de giro, né? Amanhã a aula dele, gestão de capital de giro, tá? Muito mais calmo e muito mais tranquilo do que eu, com certeza vocês vão adorar. Nesse link, Margarete, tem os valores de investimento também? A gente Tem, consegue ver? tem Tá, tudo, o perfeito. valor, né, a carga horária, as informações, né, do curso. Uhum. Eu também vou colocar o nosso WhatsApp, né, que vocês poderão entrar em contato e a gente passa as informações aí para vocês, tá? Bem, bem legal, tá? Excelente. Bom, queria agradecer a todos e principalmente ao professor Robson aí por todo esse conhecimento. Em uma hora, né, como ele falou, é pouco tempo, né, para passar aí tudo que é dito aí durante essas 24 horas, né, que é uma aula normal, né, do MBA, tá bom? Obrigada a todos, desejo aí uma ótima noite e Robson, muito obrigada mais uma vez. Tamo junto, sempre. Aí. Alguém que tem Obrigada, alguma boa noite. informação aí, alguma coisa para falar? Tá tudo certo? Tudo ótimo. Obrigada. Obrigada, uma boa noite a todos.